A história humana é repleta de momentos incríveis de triunfo, mas talvez ainda mais de atrocidades igualmente horríveis. Às vezes, esses incidentes ocorrem por desespero, mas frequentemente, infelizmente, esse não é o caso. Há mais de 1000 anos, houve um evento que definiu uma nação no leste asiático, que foi um pouco de ambos, e foi horrível. Esta é essa história, e embora os eventos neste vídeo sejam breves e não descritivos, ainda são altamente perturbadores, então a descrição do espectador é aconselhada. Não é preciso dizer que a China é uma das civilizações contínuas mais antigas da história humana, com registros escritos datando de milhares de anos. Como você pode imaginar, uma história escrita que remonta a tanto tempo está sujeita a algumas divergências. Alguns historiadores afirmam que a história registrada da China remonta a cerca de 2100 a.C., enquanto outros acreditam que 1600 a.C. é um começo mais preciso. Seja qual for o caso, também é indiscutível que a China tem uma história política e cultural incrivelmente rica, e sua longa história é dividida em períodos conhecidos como dinastias. Dependendo de quem você perguntar, a primeira dinastia na história registrada da China é a dinastia Xia, embora alguns historiadores argumentem que não há provas de sua existência. No entanto, há consenso de que a história escrita existe com certeza a partir da dinastia Shang, que começou por volta de 1600 a.C. Quando chegamos à Era Comum, os registros históricos se tornam mais detalhados e confiáveis, dando-nos uma imagem clara de como era a civilização chinesa antiga. Em sua história, a China foi dividida e unificada 6 vezes, e no ano 581 d.C., tornou-se um país sob a dinastia Sui, que não durou muito. O subsequente declínio da dinastia abriu caminho para a dinastia Tang, que é considerada uma das muitas eras de ouro do país em termos de crescimento cultural e artístico. De fato, ainda é vista como um dos períodos que produziram a maior poesia do país. A dinastia Tang também foi uma época de grande progresso militar, quando um exército de centenas de milhares foi reunido para defender o país contra forças externas que buscavam controlar grande parte da Rota da Seda. Se você não está familiarizado, a Rota da Seda era uma rede de rotas comerciais que atravessavam a China, cruzavam a Ásia e chegavam até as extremidades da África e da Europa. No entanto, quando a dinastia Tang estava se aproximando de 150 anos de existência, a maior ameaça da China tornou-se ela mesma. Em meados dos anos 700, um longo e lento declínio da dinastia começou, e na preparação para 755, isso se acelerou quando um general militar chamado An Lushan ganhou cada vez mais apoio em sua formação de forças rebeldes. Em dezembro daquele ano, Lushan proclamou-se o imperador do norte da China, marcando o início da dinastia Yan. O que se seguiu é conhecido como a Rebelião de An Lushan, que foi uma campanha militar da dinastia Yan com um objetivo: derrubar o governo imperial. Anos antes da rebelião ser considerada, havia um soldado da dinastia Tang, chamado Zhang Xun, que estava subindo rapidamente nas fileiras militares, mostrando grande promessa como potencial líder militar. Naquela época, a China designava soldados com potencial de liderança para diferentes regiões, oferecendo-lhes a chance de ganhar experiência com governos em um nível muito menor. Assim, quando Xun estava pronto, ele foi enviado para um condado próximo, onde fazia principalmente trabalhos administrativos enquanto estudava história militar. E foi lá que ele permaneceu até a ascensão de Lushan e sua rebelião. Uma vez que a rebelião começou, o exército Yan iniciou sua campanha, capturando cidades integrais para manter a China unificada, trabalhando de norte a sul. À medida que os rebeldes ganhavam impulso e tomavam as primeiras cidades,
muitos generais e outros oficiais militares, antes leais à dinastia Tang, viam-na como um navio afundando e se alinhavam com Lushan. Entre eles estava o oficial comandante de Shun, que esperava que seus homens o seguissem ao se juntar ao exército rebelde. No entanto, Shun era ferozmente leal ao imperador da dinastia Tang. Então, quando seu superior lhe pediu para formar uma delegação para receber um general rebelde que estava a caminho do condado para recrutar mais soldados, Shun fez outros planos. Ele fez o que lhe foi dito em termos de reunir uma delegação, mas em vez de levá-los para encontrar o general rebelde, ele os levou a um templo do fundador do taoísmo, um homem chamado Lao Tzu. O taoísmo é uma filosofia e religião que gira em torno de humanos e animais vivendo em harmonia com o universo. E Tzu era uma figura reverenciada na história chinesa. Shun viu uma oportunidade de inspirar a delegação. Dizia-se que todos os imperadores da dinastia Tang eram descendentes diretos de Tzu, e ao reunir todos os homens no templo, Shun fez um discurso que supostamente levou a delegação às lágrimas. Ao final, Shun esperou para ver o que os homens fariam e quase foi às lágrimas quando cada um deles jurou lealdade à dinastia Tang. Com esse novo impulso ao seu lado, Shun reuniu mais lealistas e formou um exército de 1000 voluntários, levando-os para a cidade-chave de Yonqiu, onde os estacionou em uma fortaleza. Quando os rebeldes chegaram logo depois para tomar a fortaleza, incrivelmente, apesar de estar em desvantagem numérica e enfrentar uma força de mais de 15.000 soldados, a unidade de Shun conseguiu repelir o avanço rebelde e matar mais de 2/3 deles, forçando a retirada. Quando Lushan lançou uma segunda tentativa no mês seguinte, ele o fez com 40.000 soldados. Naquela época, os números de Shun também haviam crescido, mas apenas para cerca de 3.000 tropas. No entanto, incrivelmente, mais uma vez, isso seria tudo de que precisariam para defender a cidade com sucesso. Durante a batalha, usando seus números para sobrecarregar os combatentes Tang, os rebeldes usaram escadas para tentar escalar as muralhas da fortaleza, mas os homens de Shun estavam prontos para eles. Assim que as escadas atingiram as muralhas e os rebeldes começaram a escalá-las, os soldados de Shun incendiaram as escadas e, por sua vez, muitos dos rebeldes em avanço também foram incendiados. A maioria deles, então, ou caiu para a morte ou sucumbiu às chamas quando retornaram ao solo. Essas ondas de ataques continuaram enquanto os rebeldes tentavam desesperadamente derrotar os homens de Shun na fortaleza. Devido à sua excelente posição defensiva, Shun e seus homens conseguiram derrotar onda após onda de forças rebeldes. Eventualmente, os soldados rebeldes até se recusaram a obedecer ordens para escalar as muralhas da fortaleza. Então, a liderança do exército Yan teve que usar uma abordagem diferente. Em vez de enfrentar Shun de frente, os rebeldes cercariam a cidade e cortariam a linha de suprimentos do exército Tang. Neste momento, Shun recorreu ao seu conhecimento de estratégia militar. Mesmo com os rebeldes em todos os lados, ele queria montar uma ofensiva. Mas como estava em grande desvantagem numérica, teria que encontrar uma maneira de enfraquecer os rebeldes. Assim, quando a escuridão caiu certa noite, Shun mandou alguns de seus soldados começarem a tocar tambores de guerra, que continuaram durante a noite. Certo de que isso significava que o exército Tang estava montando um ataque noturno, o general rebelde, um homem chamado Yin Zik, ordenou que seus homens permanecessem de guarda a noite toda. E noite após noite depois disso, os tambores de guerra foram tocados pelas forças de Shun, até que os rebeldes se acostumaram tanto com eles que ou dormiram profundamente durante o barulho, ou nem se preocuparam em se preparar para defender contra um possível ataque.
Então, finalmente, quando ele estava satisfeito de que os rebeldes haviam baixado suficientemente a guarda, Shun organizou uma emboscada. Na luta que se seguiu, Shun queria infligir um golpe esmagador nas forças rebeldes, matando o general rebelde. Havia um grande problema com essa ideia, porém. Ele não tinha ideia de como Ziki era. Mas, em um dos movimentos mais geniais da história militar, Shun ordenou que seus arqueiros começassem a atirar ervas daninhas nos rebeldes em vez de flechas. Quando as ervas daninhas os atingiram, os rebeldes inicialmente acreditaram que estavam sendo atingidos por flechas, mas ao ver as ervas daninhas ricochetearem em suas armaduras, começaram a rir. Acreditaram que isso significava que os homens de Shun estavam sem flechas, e seu comandante enviou uma mensagem ao general rebelde. Simultaneamente, isso significava que tudo estava indo conforme o plano de Shun. Quando os mensageiros correram até a posição do general rebelde, Shun manteve um olhar atento sobre eles, e assim que determinou qual deles era o general rebelde, Shun deu o sinal para os arqueiros lançarem uma saraivada de flechas em sua direção. Quando essas flechas voaram pelo ar, os rebeldes estavam distraídos pela crença de que as forças Tang estavam sem munição. Uma flecha então encontrou seu alvo, cravando-se em um dos olhos do general rebelde e causando pânico e retirada dos rebeldes. O general rebelde sobreviveria a isso, mas ao longo do cerco de 16 dias, mais de 20.000 rebeldes foram mortos, reduzindo o exército de Lushan. Isso deveria ter sido uma vitória decisiva para a dinastia Tang, mas o exército como um todo estava perdendo terreno em outras áreas da China. No ano seguinte, o exército Yan havia crescido para mais de 130.000 homens, todos focados em tomar a cidade-chave de Suyang. Tomá-la abriria todo o sul da China para o crescente exército e colocaria Lushan no caminho para governar todo o país. Quando o governador de Suyang soube do sucesso de Shun em defender a fortaleza, solicitou que Shun trouxesse seu exército para a cidade. Enquanto o exército rebelde avançava para o sul, o governador sabia que era apenas uma questão de tempo antes de chegarem a Suyang. Então ele havia estocado alimentos e suprimentos por um ano. Infelizmente, o governador do distrito, que tinha mais autoridade que o governador de Suyang, ordenou que ele compartilhasse suprimentos com os outros fortes do distrito, enquanto o cerco de Suyang começava em janeiro de 757. Essa decisão teria consequências impensáveis à medida que o cerco se prolongava. Com o cerco em andamento, as forças combinadas de Shun e do governador somavam apenas 6.800 tropas, colocando os rebeldes em uma vantagem de 19-1. Como os rebeldes haviam feito anteriormente, eles cercaram a cidade e cortaram a capacidade do exército de receber suprimentos. Meses se passaram e, graças àquela ordem fatídica de compartilhar alimentos com os outros fortes, bem como à incapacidade de importar qualquer coisa, no verão, os homens estavam reduzidos a apenas uma pequena ração de arroz por dia. Para complementar isso, os soldados Tang podiam comer quaisquer animais, insetos e vegetais disponíveis dentro das linhas do exército, mas isso não era suficiente para sustentar o exército por um período significativo de tempo. Logo, os homens de Shun estavam visivelmente desgastados, e os generais rebeldes viram isso e ordenaram ainda mais tropas para a cidade. Assim, com muito mais tropas, uma posição vantajosa e um exército Tang enfraquecido, os rebeldes continuaram seu ataque, esperando facilmente tomar o controle de Suyang. Mas, incrivelmente, eles foram continuamente repelidos por voluntários Tang. Esses mesmos homens estavam famintos e além do ponto de exaustão, mas sempre que os rebeldes colocavam uma escada contra as muralhas da fortaleza, os soldados Tang estavam lá para derrubá-las. Em um ponto, o general rebelde até tentou prender carruagens puxadas por cavalos às muralhas da fortaleza e derrubá-las.
E embora tenham feito algum progresso, acabou sendo mais uma falha que levou a uma considerável perda de forças Yan. Ao mesmo tempo, embora tivessem repelido todos os ataques dos rebeldes, o exército de Shun também estava rapidamente diminuindo. No final de julho, o exército Tang tinha apenas 1.600 homens vivos, com pouca chance de enviar uma mensagem pedindo ajuda. Shun sabia que era apenas uma questão de tempo antes que fossem dominados, mas seus homens sabiam que suas ordens eram lutar até o último homem. Não havia opção de rendição. Se permitidos avançar para o sul na cidade, os rebeldes encontrariam muito pouca resistência, e a dinastia Tang seria substituída. Julho se transformou em agosto, e o exército Tang havia comido quase todos os animais, vegetais e insetos dentro da cidade, e mais uma vez estavam passando fome. Shun obviamente não podia deixar seus homens morrerem de fome, então teve que tentar romper as linhas reforçadas do inimigo rebelde. Ele então escolheu 30 de seus melhores soldados e colocou o capitão Nan Ji-yun no comando da missão. Nan era o melhor e mais promissor soldado do exército Tang. Então, se ele não conseguisse passar pelos rebeldes para obter a ajuda de que precisavam, ninguém conseguiria. E, incrivelmente, mais uma vez com muito pouco esforço, Nan e seus homens conseguiram romper as linhas rebeldes de um lado da cidade e escapar com apenas 3 baixas. Então, de cidade em cidade, eles viajaram, apenas para serem rejeitados em todas as tentativas de pedir tropas e comida aos governadores locais. Quando chegaram à cidade de Linhuai, Nan encontrou-se com o governador que havia desenvolvido uma rivalidade obsessiva com Shun em sua própria mente. O governador era conhecido por ser extremamente ciumento de Shun, e isso foi motivo suficiente para ele recusar o pedido de ajuda. No entanto, ele aproveitou a oportunidade para tentar convencer Nan a juntar-se às suas próprias forças para que sua cidade pudesse estar melhor preparada quando os rebeldes inevitavelmente chegassem lá também. Assim como os homens esperando por ele em Suiyang, Nan estava faminto, e o governador, sendo um oportunista, preparou um banquete para ele. No entanto, quando foi levado ao banquete, Nan ficou extremamente ofendido e se recusou a comer, porque seria injusto com aqueles esperando na fortaleza que também estavam passando fome. Ele então disse ao governador que, embora não tivesse conseguido seu apoio e tivesse falhado em sua missão de trazer ajuda, deixaria seu próprio dedo para trás para provar seu compromisso com sua tarefa e que pelo menos havia tentado. A história oferece diferentes versões do que aconteceu em seguida, mas Nan supostamente realmente fez isso, cortando ou mordendo o dedo antes de se virar e deixar a cidade sem nada. Por mais horrível que tenha sido, a missão não foi uma perda total para Nan. Outro governador local enviou 3.000 tropas de volta com ele. Mas para voltar, Nan teria que liderar todos através das linhas rebeldes para reentrar em Suiyang. E assim como fizeram na saída, teriam que lutar para voltar. Desta vez, porém, o resultado foi muito, muito pior. Das 3.000 tropas, apenas 1.000 conseguiram voltar pelas linhas do exército. Era melhor do que nada, e o pequeno aumento no número ajudaria na defesa da cidade, mas também acrescentou mais 1.000 bocas a uma situação já desesperadora. E essa incapacidade de obter alimentos na cidade fez com que os ânimos entre o exército Tang despencassem. Havia literalmente quase nada para comer em toda a cidade, e o pouco que restava era tão cobiçado que os cidadãos estavam trocando seus próprios filhos apenas por algumas migalhas de qualquer coisa comestível. Depois de um tempo, não havia mais nada para comer. Então, desesperado por qualquer tipo de sustento, o exército Tang teve apenas uma opção restante. O exército começou primeiro coletando os soldados e civis recentemente falecidos na cidade,
antes de cozinhar e consumir aqueles que haviam coletado. Então, quando todos esses foram comidos e os homens começaram a passar fome novamente, Shun se levantou diante deles uma noite e fez um breve discurso. Nele, ele elogiou sua lealdade ao imperador Tang, especialmente diante de sua difícil situação, mas lamentou não haver uma maneira de retribuir a dívida que sentia com eles. Então, ele pegou a mão de sua amante que estava ao lado e a levou para a frente dos homens. Então, ele disse que eles haviam sacrificado por ele. Então agora era sua vez de sacrificar por eles. Com isso, Shun matou sua amante ali mesmo na frente deles. Depois de terminar, ele ordenou que os cozinheiros viessem e preparassem uma refeição para eles. Compreensivelmente, muitos dos soldados recusaram e estavam abertamente chorando sobre o que testemunharam, mas Shun ordenou que comessem. Então os soldados famintos cederam. Este primeiro incidente foi uma porta que nunca deveria ter sido aberta e desencadeou o caos na cidade de Suyang. Depois disso, os soldados caminharam pelas ruas da cidade e reuniram todas as mulheres antes de levá-las de volta à fortaleza. Lá, aconteceu o mesmo com elas que aconteceu com a amante de Shun. Quando todas as mulheres da cidade se foram, os soldados se voltaram para os homens mais velhos, e quando eles se foram, se voltaram para os jovens. O governador também permitiu que todos os seus servos fossem usados para o mesmo propósito, para prolongar a defesa do exército na cidade. Horrivelmente, porém, as barrigas cheias dos soldados apenas atrasaram o inevitável. Com cada tentativa dos rebeldes de tomar a cidade, o exército Tang estava perdendo mais e mais homens. No início de outubro, os soldados de Shun continuaram a lutar bravamente, mas quando o número de soldados Tang diminuiu, o exército Yan finalmente conseguiu ganhar o controle da cidade. Os rebeldes então capturaram Shun, Nan e o governador, que foram levados à frente do general rebelde. Nesses 3 homens, e particularmente em Shun, o general rebelde viu bravura e como seria um grande trunfo para a ofensiva Yan. Uma conversa então ocorreu entre Shun e o general que foi documentada, e durante ela, ele perguntou a Shun por que ele lutava com tanta determinação que suas pálpebras rasgaram e seus dentes racharam. E enquanto falava, o general rebelde enfiou a lâmina de sua adaga entre os lábios de Shun para forçá-lo a abrir a boca. Quando ele finalmente conseguiu, pôde ver que todos, exceto 3 dos dentes de Shun, estavam quebrados. Depois de tirar a adaga da boca de Shun, Shun disse que queria usar esses dentes quebrados para comer todos os traidores que agora ocupavam a cidade. Ficou claro naquele momento que não havia nada que o general pudesse dizer ou fazer para convencer esses homens a se juntarem aos rebeldes. Então, junto com outros 33 soldados leais à dinastia Tang, Shun, Nan e o governador foram mortos pelos rebeldes. Durante quase 10 meses, Shun resistiu a 130.000 rebeldes Yan e não desistiu de Suyang, até que restavam apenas 400 soldados Tang. E em nenhum momento durante o cerco, Shun teve mais de 10.000 homens para defender a cidade. Este é um feito que pertence a algumas das maiores resistências da história militar humana. E o que Shun e seus soldados realizaram durante o cerco de Suyang é tão impressionante quanto alguns dos momentos mais conhecidos de resiliência humana na história militar mundial. Mas, obviamente, valeu o custo. Em última análise, a longa defesa da cidade impediu o exército Yan de avançar mais ao sul e, finalmente, vencer a guerra. Embora tenham tomado a cidade após uma campanha longa e custosa, o controle rebelde da cidade não duraria. 3 dias após a queda de Suyang, os reforços do exército Tang finalmente chegaram, e após 4 dias de intensos combates, a cidade foi recuperada. A rebelião de Yan Lushan continuaria até 763, mas a dinastia Tang
acabou saindo vitoriosa. Ao mesmo tempo, em todos os aspectos, essa rebelião foi incrivelmente custosa para a China. Acredita-se que até 36 milhões de pessoas foram perdidas durante a campanha, o que representou 2/3 da população do país. Mas, mesmo apesar de eventualmente derrotar os rebeldes, a dinastia Tang foi enfraquecida além do ponto de recuperação e colapsou em 907, resultando na divisão da China em vários reinos independentes. Durante o período em que Shun e seus soldados estavam mantendo sua força, acredita-se que conseguiram reduzir a população da cidade em 20 mil a 30 mil pessoas. Então, no final, eles foram realmente bem-sucedidos. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir e espero vê-lo no próximo vídeo.